Muito bem, ainda no monte, aonde Jesus Cristo aplicou um dos maiores sermões, que foi o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Agora a segunda parte, dessa história. Aqui foi aonde estava reunido a multidão que comeu dos 5 pães e 2 peixes, quando Jesus Cristo lhe fez a multiplicação. Porque ali havia quase 20.000 pessoas, e de 5 pães e 2 peixes, ele alimentou a estas 20.000 pessoas. Depois que Jesus Cristo fez esse grande milagre, esse milagre miraculoso, Jesus subiu ao monte orar. Despediu os seus discípulos a atravessar o mar da Galileia, porque isso aqui é o mar da Galileia. Isto aqui é o lago de Tiberíades, que também é chamado de mar da Galileia. Quando os seus discípulos iam atravessar, Jesus Cristo foi ao monte orar. Isso à tardezinha. E segundo a palavra de Deus, diz assim, que Jesus Cristo orou até a 4ª vigília da noite. Enquanto isso, os discípulos atravessavam o mar da Galileia. Interessante salientar que uma vigília é constituída por 3 horas. Jesus subiu ao monte orar perto das 18 horas da tarde. E ele foi visto andando por sobre as águas na 4ª vigília da noite. Vamos entender que horário era esse, que ele adentrou as águas andando. Primeira vigília, das 6 às 9, são 3 horas. Segunda vigília, das 9 à meia-noite, mais 3 horas. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. 4ª vigília, mais 3 horas, das 3 da manhã às 6. Ele foi visto entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, andando por sobre as águas por seus discípulos. Foi aqui também nesse mar, onde Jesus Cristo, quando foi abordado pelos seus discípulos, eles até temeram, achando que era um fantasma, mas ele disse, sou eu, não temais. Pedro disse, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor por sobre as águas. Foi quando Jesus Cristo, em cima das águas, andando por sobre as águas, disse, Pedro, venha. E Pedro, pulando nas águas, andou pelo menos 3 passos e depois olhando para o mar, olhando para o vento, porque havia uma grande tempestade neste momento. Pedro afundou e Jesus Cristo neste momento pegou Pedro e disse assim, por que temeste, homem de pouca fé? E trazendo Pedro sobre a margem das águas, o colocou no barco. Então veja bem, isso aqui é o contexto histórico. Olha só, esse aqui é o lugar, onde aconteceram milagres miraculosos. Tanto a multiplicação dos pães, que Jesus Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, como também o milagre miraculoso da parte do Senhor de andar por sobre as águas e também sustentar a Pedro por sobre as águas, porque mesmo ele afundando, ele conseguiu dar alguns passos por sobre as águas. Então fica aí registrado este momento, da nossa peregrinação. Está sendo maravilhoso andar por onde Jesus andou, perceber aonde aconteceu os milagres miraculosos, e nós não podíamos deixar, de estar passando isso para você que vai estar assistindo esse vídeo, e eu espero que você seja abençoado também por intermédio dessas informações. Então fica aí, olha só, dá uma olhada, esse aí é o mar da Galileia. Na verdade ele não é um mar, ele é um lago, e ali do outro lado está outra margem desse lago. Aqui à nossa esquerda é a terra de Gadara, onde Jesus Cristo foi lá também por causa do gadareno, e que é onde Jesus expulsou 6.000 demônios deste tal gadareno. Voltando de Gadara, Jesus foi a Cafarnaum, aonde nós vamos estar daqui a pouquinho, e nós vamos estar falando também de Cafarnaum, que é a cidade marítima onde Jesus tinha a sua casa. Que Deus te abençoe. Por enquanto a viagem está apenas no começo, tem um contexto histórico fenomenal, é onde nós vamos estar passando para você, registrando todos os momentos na Terra Santa, na terra de Israel. Estamos maravilhados, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, e o contexto que nós vamos ainda perceber, que nós vamos ainda fazer parte, é muito forte. E nós vamos estar passando tudo isso para você, tá certo?